Boa noite a todos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra desta noite, sempre com muita gratidão a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos juntos, elevando o pensamento a Deus em prece, estudando o Evangelho, que é luz para as nossas almas. Iniciamos pedindo ao nosso Pai amoroso que abençoe a todos que nos ouvem nesse momento. Que a tua luz, o teu amor possa envolver a cada coração que sofre. Vivemos um momento difícil na Terra, de prova, de expiação. Muitos estão desencarnando, retornando à pátria espiritual. Muitos estão doentes. Pedimos que nesse instante todos possam ser amparados, Senhor, consolados em suas aflições. E lembremos nós todos que Deus está no leme, tudo tem uma razão de ser, e o auxílio não nos falta em nenhum momento. Procuremos desenvolver a fé nesse instante, para sentir que esse Pai amoroso nos ampara. Façamos a nossa parte, nos cuidando e aguardando sempre a vontade de Deus. Não é a nossa. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, como Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou na prece que iremos realizar nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Começando sempre com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ver uma passagem, um item do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ele vai nos lembrar nesse capítulo da caridade material e a caridade moral. O item 9 é justamente este tema. É uma mensagem da irmã Rosália, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos, não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível os infelizes. Dai para que Deus os retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero
ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Isso é uma atitude de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Então nós temos que lembrar dos dois tipos de caridade, a material e a moral. Recordai-vos que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Pensai naqueles que sofrem e orai. Ele começa com essa frase que, se nós seguíssemos, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Se nós seguíssemos isso, seria tudo muito perfeito na Terra, Porque nós iríamos fazer o bem, nós gostamos de ser tratado bem, que todos nos ajudassem. Então, se nós tivéssemos esse conceito no nosso coração, nós jamais ofenderíamos alguém, jamais deixaríamos de ajudar, iríamos fazer tudo de bom, porque é aquilo que nós também gostamos de receber. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, encontramos a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é esta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ele nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Então vamos lembrar, caridade, o que significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Como é difícil para nós, seres imperfeitos, praticar isso, que é o que significa caridade. Temos que trabalhar isso em nós e fazer esse exercício diariamente. Não é fácil por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da gente querer provar que está certo, mas vamos pedir a Deus, estamos aqui para aprender. E a doutrina espírita, ela nos dá o caminho. Estamos aqui agora refletindo sobre tudo isso e que cada um analise o seu comportamento, Ser benevolente é ter boa vontade para com os outros, é se deixar guiar pela amabilidade, pela generosidade e solidariedade, pelo interesse para com o bem-estar do outro, indistintamente, sem escolher. Nós temos que ser assim com qualquer pessoa, com todas as pessoas, Boa vontade para com todos. E como haver caridade sem boa vontade?
que seria a boa vontade, né? A disposição favorável em relação a alguém. Então, nós temos que sempre estar observando o nosso comportamento. O espírito Joana de Ângeles, ela define a benevolência como um sentimento de profundo amor pelo próximo, de compreensão pelos seus atos. Sabe, Joana de Ângeles, né? Que conhece profundamente o significado desse ensinamento. É um sentimento profundo de amor pelo próximo. Compreender os seus atos que às vezes são infelizes. E é nesse ponto que podemos destacar a indulgência, né? Que é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidade os seus erros e equívocos. Mas isso se trata da caridade mais difícil de ser praticada, a caridade moral, porque infelizmente não sabemos lidar com as imperfeições alheias, compreendendo-as. Por isso que a irmã Rosália, na mensagem, ela enfatiza que a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Há um grande mérito em saber calar, como ela falou, né? No momento de uma discussão, saber fazer-se de surdo quando estamos numa situação ali de zombaria, né? Palavras que pessoas, infelizmente, de um comportamento infeliz deixam escapar, nos zombando, não ver o sorriso de desdém quando alguém, né, erradamente tem atitudes infelizes conosco. Esse é o mérito da humildade. E por que nós temos tanta dificuldade perante esses defeitos alheios? Porque não sabemos entender e trabalhar nem as nossas próprias deficiências, né? Então, nós não aceitamos, nem em nós, quanto mais nos outros. E é por orgulho também, né? Quando alguma situação nos exige o exercício dessa tolerância, a reação mais comum é nos aferrarmos aos próprios conceitos, concepções, melindres, né? Então, é uma luta constante. Nós somos aprendizes da vida, né? Ainda estamos num estágio evolutivo inferior, mas há que haver o esforço. Nós precisamos empreender esse esforço e combater as nossas imperfeições, superar as nossas limitações. Aos pouquinhos vamos aprendendo. E o terceiro aspecto da caridade, na definição do Evangelho, é o perdão, né? E é um ponto muito delicado, porque a maioria de nós ainda não consegue elaborar de maneira eficiente o próprio orgulho ferido. Por isso que a gente vê a famosa frase, né, que perdoar é libertar-se. Ou seja, né, é desvincular-se da raiva e do ressentimento que mentalmente nos prende ao outro. Como é que nós praticamos o perdão guardando mágoa no coração? Não tem como, né? Não tem como. A gente não pode guardar esse sentimento no coração, senão a gente não vai ser livre para poder liberar tudo aquilo que a caridade nos convida a realizar, né? Que é o perdão, que é a indulgência. A caridade do perdão é uma atitude que posiciona a pessoa, que assim se comporta acima da média, né? O perdão é o auge das conquistas íntimas, que identificam o ser das próprias imperfeições. Porque ele mesmo se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos.
que tem cometido. Então, a lembrar, né? Quem somos nós para julgar alguém? Nós esquecemos disso. Com certeza, esquecemos as nossas fraquezas, dos nossos erros, e é por isso que a gente está constantemente vendo o argueiro, né, no olho do nosso irmão e não olhamos a trave no nosso olho. E a caridade é tão fundamental para o ser humano que ela é uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Os espíritos superiores ensinaram que fora da caridade não há salvação. Como salvar-se sem o trabalho construtivo no bem? Como poderíamos evoluir sozinhos, sem o próximo? Os homens precisam uns dos outros para aprenderem juntos, para trocarem afetos, para se auxiliarem mutuamente. Sem a caridade, teremos a frieza, a indiferença, o intensificar das dores e o aumento dos problemas humanos. Tem um pensamento muito antigo que diz: as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. Assim é a vida. Ela sempre responde com o que fazemos. Praticando o bem, teremos o bem a nosso favor. Amando, teremos o amor ampliado dentro de nós. Não é isso, meus queridos amigos? Lembremos dessa frase, que possamos, que as nossas mãos possam oferecer flores e que esse perfume das flores fique em nosso coração. Esse é o caminho, não é? Fica essa reflexão desta noite, com muita gratidão a Deus e a Jesus, e lembrando que a ação da caridade sobre o próximo é uma terapia fundamentada no amor, que atinge principalmente aquele que a executa. E que Deus, na sua infinita bondade, nos dê essa sabedoria de optar por esse caminho da caridade. Não só a caridade material, que é importantíssima, tantos corações ao nosso lado, necessitando de um alimento, de uma vestimenta. Não podemos passar desapercebidos diante de todo esse sofrimento e ajudar no que for possível para nós. Se não tivermos dinheiro, vamos doar o nosso tempo, o nosso trabalho, os nossos recursos, as nossas diligências. Vamos pedir em nome desses necessitados. Tudo isso nós podemos fazer. E a caridade moral, como a irmã Rosália nos disse aqui, que possamos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Que Jesus nos fortaleça a todos e que esses ensinamentos se gravem em nossos corações. Uma boa noite a todos, gratidão por essa oportunidade de estarmos juntos e fiquem com a segunda parte da nossa palestra. Muito bem. Abrimos aleatoriamente o Evangelho e caiu o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E aí vamos às instruções dos Espíritos, especificamente na lei do amor, né? Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificados, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, vencendo a morte, que revela aí o homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que o alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ela vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Bem, nós já conversamos várias vezes e vamos aproveitar a oportunidade para sintetizar o que já foi comentado em várias reuniões, né? Pelo texto, Lázaro coloca, né? Interessante, que os instintos é a ponto de partida dos homens e que à medida que ele avança, né? E esses instintos viram sensações e quando ele se instrui, isso torna os sentimentos. Inclusive eu juntei o texto e destaquei algumas palavras em negrito para que a gente possa estudar posteriormente. Nós colocamos já um pouquinho mais detalhado, né? Que a nossa evolução começa através dos instintos
que eles progridem para sensações, que as sensações elas vão se aprimorando pelo uso da inteligência, de se desenvolvendo na razão, e a razão vai se aprimorando e se transforma em sentimentos. Isso tudo é uma progressão da forma pensamento. Nós pensamos primeiro instintivamente, depois através das reações aos afetos, às sensações, depois raciocinamos e por fim sentimos. E o amor é, dentro dos sentimentos, o mais nobre, né? Portanto, é uma progressão, né? Também já destacamos, dentro das nossas conversas, né, que nessa evolução aí, entre quando falamos em instintos e sensações, né, isso reflete no que nós desejamos. Então, sempre quando nós falamos em desejo, nós estamos falando em sensações, instintos, em solicitações do corpo. Só que à medida que nós vamos avançando, nós vamos desenvolvendo a razão. E a razão dá vontade, da base à vontade. Então, quando nós falamos ter uma vontade, essa vontade ela é resultado de um raciocínio, de uma razão. Quando nós falamos que temos desejos, isso é resultado das manifestações do corpo. E o homem, na sua progressão, o que ele tem que fazer para atingir a sua maioridade, né? Como diz Kant, a vontade tem que se sobrepor aos desejos. A razão tem que controlar os desejos. E é óbvio, né? Porque na medida que o homem está mais próximo dos desejos, ele está no início da evolução dele. Então o corpo manda, né? Agora, na medida que ele vai evoluindo, a razão vai levando a explicações dos porquês das coisas e ele vai passando a adquirir mais controle sobre si mesmo, né? É a vontade controlando os próprios desejos. Aliás, já comentamos várias vezes que Kant coloca que um homem só é livre quando ele não faz aquilo que ele deseja. O que significa isso? Que ele faz aquilo que ele tem vontade, que ele pensou antes. Ele não atendeu à solicitação do corpo simplesmente. Então, se agora eu estou com sede, né, essa sede vai ter que ser controlada para que a gente termine a nossa conversa, porque não faria o menor sentido em deixar esse desejo do corpo da sede predominar uma atividade tão interessante quanto essa de conversarmos juntamente, né? Todo esse raciocínio, Lázaro, né, já colocou no seu texto, explicando a necessidade de atingirmos esse controle sobre os nossos instintos e desejos. Agora, a ferramenta para isso também é a tal da segunda palavra que ele comenta, que é a reencarnação, né? Então, a reencarnação, ela não é punitiva, não, ela é um instrumento para que nós, como espíritos, controlemos o próprio corpo, que no fim das contas é a matéria. Então, para cada encarnação, estamos aumentando a nossa capacidade de entendimento e, portanto, estamos cada vez mais fazendo com que a nossa razão se sobreponha à própria vontade, ao próprio desejo, né? E isso só através de muito tempo, tá? Muito tempo. Não é uma coisa simples, não é uma coisa de uma encarnação. Numa encarnação, nós não avançamos muita coisa. Numa dos trechos de um dos livros do irmão X, né, é interessante que ele coloca num parágrafo tantas profissões que ocupamos, cada uma delas correspondente a uma encarnação, que dá um parágrafo de mais de dezena de linhas. Na próxima reunião, até vou localizar isso e colocar no nosso espaço aqui. Quer dizer, um parágrafo inteiro
descrevendo várias profissões, cada uma delas representando uma encarnação. Ou seja, o caminho é longo, mas ele é certo. O caminho é longo, mas o fim é nobre. O caminho é longo, mas todos nós atingiremos o pensamento mais nobre, que é justamente o amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja.